Fala, jovem! Hoje eu vou explicar os conceitos e as diferenças de elemento químico, átomo, molécula e substância. Neste modelo que utilizarei, cada esfera representa um átomo. Cada elemento químico será representado por uma cor e um tamanho diferente. Neste exemplo, nós temos o elemento preto, que vou chamar de carbono, o elemento vermelho, que vou chamar de oxigênio, e o elemento branco, que vou chamar de hidrogênio. Então, aqui nós temos dois átomos do elemento carbono, dois do elemento oxigênio e dois átomos do elemento hidrogênio. Portanto, aqui eu tenho um total de 6 átomos e 3 elementos. O elemento determina as propriedades daquele átomo. Por sua vez, os átomos podem se unir através de ligações químicas para formar moléculas. Cada haste branca dessa daqui representa uma ligação covalente. Essa é a ligação existente nas moléculas, que significa que esses átomos compartilham elétrons. Neste caso aqui, eu tenho dois átomos de um mesmo elemento, o elemento oxigênio, unidos por duas ligações. Eles formam uma molécula, o gás oxigênio, nosso famoso O2. Já neste caso aqui, eu tenho um átomo de carbono ligado a 4 átomos de elemento hidrogênio. Essa é uma molécula chamada de gás metano. Aqui eu tenho uma molécula formada por 5 átomos pertencentes a 2 elementos, carbono e o hidrogênio. Substância química é o nome dado a um conjunto de um ou mais elementos químicos ou uma ou mais moléculas que possuem propriedades que são determináveis. Por exemplo, essa molécula de gás oxigênio forma a substância gás oxigênio, ou O2. Se eu tenho outras moléculas, continua sendo a mesma substância, só que com mais moléculas. Neste caso aqui, eu tenho um átomo do elemento hidrogênio ligado a outro átomo deste mesmo elemento, formando uma molécula conhecida como H2, ou gás hidrogênio. Essa molécula pertence à substância gás hidrogênio. E eu posso ter várias moléculas dessa substância. Na natureza, o mais comum é encontrar várias moléculas formando uma substância. As substâncias podem ser classificadas como simples, quando são formadas por apenas um elemento, neste caso aqui, o hidrogênio. Ou também podem ser classificadas como substâncias compostas, quando há 2 ou mais elementos que a constituem, como é o caso da substância gás metano, que é formado por carbono e hidrogênio. Existe outra classificação para substâncias. Chamamos de substância pura quando temos apenas uma substância, ou seja, um tipo de molécula em um recipiente ou ambiente. E quando temos mais de uma substância ou tipo de moléculas, como neste caso aqui, nós temos uma mistura de substâncias, ou simplesmente mistura química. Chamamos de mistura sempre que temos mais de uma substância juntas no mesmo recipiente ou ambiente. Alguns exemplos de mistura: o álcool diluído em água, o granito, que é uma mistura de 3 cristais, a água mineral, que é a água pura, H2O, com minérios diluídos, a água e o óleo no mesmo recipiente, e até mesmo o nosso próprio ar atmosférico, que é uma mistura de gases. E o que vai diferenciar essas misturas uma das outras é a possibilidade de percebermos diferentes substâncias que formam essa mistura. Podemos classificar as misturas em 2 tipos. Misturas homogêneas. Homo significa igual, ou seja, a mistura parece ter a mesma composição. Ela se parece com uma substância pura, mas não é. Também temos as misturas heterogêneas. Hétero significa diferente, ou seja, existem diferentes aparências na mistura. Temos aqui um caso de uma mistura homogênea. Neste copo tem água mineral, ou seja, H2O, com minérios, e também álcool etílico. Esse aqui é o famoso álcool 70%. Neste lado temos uma mistura heterogênea, que é
água mineral, ou seja, uma mistura homogênea, com óleo de cozinha, que por vários motivos não se dissolve na água. O óleo tem densidade menor que a da água, por isso ele fica por cima. Porque considerando o mesmo volume de água e de óleo, o óleo pesa menos. E além disso, o óleo tem uma característica química de não se dissolver na água, diferente, por exemplo, do álcool. Façam um teste na casa de vocês. Tentem misturar óleo de cozinha com água. Vocês podem inclusive mexer com uma colher bastante, mas depois de um tempo eles se separam. Isso pode levar mais ou menos tempo dependendo das substâncias. É parecido com o que acontece com o suco de maracujá. Por mais que você tente mexer e dissolver, em algum momento as substâncias vão se separar. Se eu colocasse um objeto, por exemplo, essa bolinha aqui, dentro da mistura, agora ela se torna uma mistura heterogênea, pois conseguimos ver o que chamamos de fases. Uma fase, que é a mistura de água e álcool, e a outra fase, que é o objeto sólido. Nessa outra mistura, também temos duas fases. Se eu colocasse essa mesma bolinha aqui neste outro copo, teríamos três fases. A água, o óleo e a bolinha. Mas eu não vou fazer isso porque eu não quero sujar de óleo a bolinha. Por último, eu vou fazer aqui uma demonstração de diferença de densidade. Talvez não dê certo porque eu não testei antes. Neste copo tem álcool 70%, o que significa que para cada 3 partes de água, temos 7 partes de álcool. Portanto, essa mistura é majoritariamente álcool. O álcool ele também não se dissolve com óleo. Ele tem densidade menor que da água e menor que do óleo. Portanto, se eu colocar ele bem devagarinho, sem mexer muito na mistura, a gente pode perceber que ele vai ficar por cima do óleo, formando uma mistura de 3 fases. Vocês conseguem ver? Então agora temos 3 fases: a água, o óleo e o álcool. É isso aí, espero que tenham entendido. Qualquer dúvida deixem aí nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo.